Eu daria desde já a palavra ao Sr. Professor Mário, que entre nós portugueses não precisa de apresentações, mas, tendo em conta o auditório, eu direi apenas também muito brevemente: o Sr. Professor é professor catedrático na Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, e é doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Foi, além de tudo mais, foi membro do Comitê de Peritos de Direito Administrativo do Conselho da Europa e vogal do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Colaborou com o Ministério da Justiça na coordenação do processo da reforma do contencioso administrativo em Portugal e integrou a Comissão de Reforma do Código de Procedimento Administrativo, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e no Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que foi elaborado, portanto, na reforma de 2002, que entrou em vigor em 2004. E darei de imediato, então, a palavra ao Sr. Professor Mário Araújo de Almeida. Tem Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado. Eu quero começar por cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, preside esta mesa, e eu tenho a honra, portanto, de partilhar esta mesa, cumprimentar os colegas, agradecer à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na pessoa do Sr. Professor Carlos Blanco Moraes, o convite para esta intervenção. Eu pensei que neste tipo de colóquio, neste tipo de iniciativa, poderia ser interessante uma abordagem de direito comparado. Estava a ouvir a intervenção imediatamente anterior do colega brasileiro e a lembrar-me de uma classificação de modelos de controlo da administração pública que foi proposta por uma especialista de direito comparado, uma professora italiana, Francesca Bignami, em textos que estão, aliás, disponíveis na internet, e em que ela identifica hoje 3 modelos de controlo da administração, em termos de direito comparado. O modelo da tradição europeia continental, o modelo norte-americano, que ela qualifica como modelo de democracia participativa, e um modelo que ela qualifica como de democracia transformativa, que corresponde, a meu ver, justamente ao modelo brasileiro. E ela procede a uma caracterização desses modelos, e no que diz respeito ao modelo da democracia transformativa, ela associa esse modelo a democracias relativamente jovens, de países com uma tradição democrática frágil, em que se promove a efetivação individual de direitos com base em valores de igualdade material e de justiça distributiva, por aplicação direta da Constituição, dentro de uma perspectiva, uma corrente que já foi qualificada como de neoconstitucionalismo. Utilização da transparência como instrumento de transformação das instituições e de formas alternativas de regulação e controlo, com um vasto elenco de direitos económicos e sociais na Constituição, fácil dedução de queixas constitucionais e, portanto, efetivação direta, num contexto em que há um poder forte dos tribunais, mas existe uma certa fragilidade das instituições políticas. Este é um modelo que, a meu ver, apresenta de facto muitas das características que acabaram de ser diagnosticadas na intervenção que foi feita e, de um modo geral, em intervenções a que tenho assistido sobre
o direito brasileiro e, em particular, sobre a efetivação dos direitos no direito brasileiro. Depois, a autora identifica aquela contraposição, que é, de algum modo, a contraposição tradicional do direito administrativo, que se coloca num plano muito diferente deste, e que é a contraposição tradicional entre a tradição europeia continental e a tradição anglo-saxónica, que com a globalização e a especial projeção dos Estados Unidos, hoje tem maior pujança e maior expressão nos Estados Unidos da América do que na Inglaterra. Quando o mundo era europeu, digamos assim, a contraposição era tradicionalmente discutida na perspectiva da Europa continental e da Inglaterra, mas hoje é de facto discutida na perspectiva da contraposição entre a tradição europeia continental e a tradição, em particular, a tradição criada no direito norte-americano. Bom, eu digo que, nesse plano, as questões põem-se de um modo muito diferente. Porquê? Porque no tal modelo de democracia transformativa, as questões que se levantam e que foram diagnosticadas aqui é de saber onde é que está o limite, até onde é que vai esta força, esta dinâmica, esta pujança da aplicação direta da Constituição, dos direitos, e em particular dos direitos sociais, num sistema em que o Poder Judicial, de facto, assumiu um grande protagonismo e em que se pode até falar, em muitos domínios, num governo de juízes. Ora, não é nada disso que, na realidade, se discute, quer no contexto europeu continental, quer muito menos no contexto do direito norte-americano. Porque o que nós vemos é, na contraposição entre o modelo europeu continental e o modelo norte-americano, uma evolução que ocorreu no direito europeu continental, no sentido do aprofundamento da vinculação da administração ao direito, mas que se concretizou num primeiro momento histórico pela preocupação da vinculação à lei, e depois, num segundo momento, da vinculação ao direito, a princípios jurídicos de conteúdo material, que impõem vinculações de conteúdo quanto à atuação da administração. E de algum modo, pode dizer-se que este é hoje o modelo europeu continental. O modelo norte-americano, que a referida autora qualifica como de democracia participativa, é um modelo, sobretudo, preocupado com a legitimação do poder da administração, porque nunca resolveu completamente o problema da legitimação do poder da administração. Um problema que, em bom rigor, foi resolvido na Europa continental muito cedo, porque o fenómeno administrativo foi herdado do despotismo, do absolutismo, enfim, do ancien regime, e depois foi conformado por normas e princípios. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, aliás, no poder executivo é, de algum modo, um elemento omisso no sistema constitucional, centrado no legislativo e no judicial, e em que o poder administrativo é visto como um poder delegado pelo legislador, delegado pelo próprio poder judicial. E, portanto, a questão da legitimação através do procedimento, através de regras de procedimento, de regras de forma, o due process, o dever de apresentar razões. O que é característico de um sistema com tradição democrática, com tribunais fortes e com poder judicial forte, e em que, de algum modo, se tende a mimetizar no exercício da função administrativa o modelo de funcionamento dos tribunais, através do modelo adversarial de decisão administrativa,
e em que o modelo de controlo pelos tribunais é, portanto, um modelo tímido, é um modelo que não é particularmente incisivo e que incide mais sobre aspectos de racionalidade procedimentalizada dos procedimentos e das formas do que verdadeiramente a substância. Porque um aspecto característico do direito administrativo norte-americano é justamente a maior preocupação com o procedimento e a forma de atuar e de chegar às soluções do que propriamente com a determinação do conteúdo das soluções. Aliás, um importante autor espanhol que propõe num livro recente a qualificação destes dois modelos, o modelo europeu continental e o modelo norte-americano, como um modelo de direito administrativo diretivo e de direito administrativo legitimador. O que é que quer este autor dizer com isto? Quer dizer que na tradição europeia continental o direito administrativo tem uma pretensão conformadora da atuação da administração. No sentido, tem a pretensão de programar as decisões da administração, de estabelecer normas condicionais que determinam o conteúdo da atuação da administração. É um direito administrativo denso e, aliás, extenso, que deixa pouco espaço para o direito privado na regulação da atuação administrativa. E que, portanto, no plano do controlo, também propicia um controlo extenso e intenso, com o protagonismo do Poder Judicial. Pelo contrário, no modelo norte-americano, modelo dito legitimador, o direito administrativo tem, sobretudo, uma função de autorização, de permissão, de enquadramento da atividade administrativa, mas não a pretensão propriamente de dirigir essa atuação, determinando os conteúdos das decisões a tomar. Em síntese, tradição europeia continental de um direito administrativo de conteúdo material conformador da atuação, do conteúdo da atuação da administração e, por conseguinte, e por isso, de maior controlo pelos tribunais, tradição norte-americana de um direito administrativo de procedimentos e de formas sem um grande conteúdo material ordenador. Ora, nos nossos dias, há quem apresente estes dois modelos numa perspectiva diacrónica, de evolução, dizendo: o modelo europeu continental é passado, a pretensão de vincular o mais possível e de vincular cada vez mais a administração é uma pretensão do passado. Com a globalização, com a crescente complexificação do mundo pós-moderno, o modelo tradicional de direito administrativo europeu continental entrou em crise e tende a ceder o passo ao modelo norte-americano. E multiplicam-se os autores que estudam o direito comparado, dizendo que o direito administrativo, já não do futuro, mas de hoje, é um direito administrativo de normas abertas, é um direito administrativo em que há uma ampla latitude de conformação que as normas conferem à administração e que, portanto, é um modelo condenado a um controlo mínimo, a um controlo mínimo de evidência, a um controlo mínimo de atuação administrativa. Ora, a meu ver, as abordagens que proclamam o fim do direito administrativo europeu continental e a sua substituição por um direito administrativo tipo norte-americano são, no mínimo, exageradas. Há, naturalmente, uma aproximação a esse modelo nos setores do direito administrativo que estão mais expostos à inovação, à globalização e, na Europa, à europeização, às exigências decorrentes do progresso tecnológico, no domínio da atividade gerencial da administração, da gestão de riscos.
E, de facto, quando se fala da formação de um direito administrativo global, é de um direito administrativo tipo norte-americano que se fala, um direito de formas e de procedimentos, desprovido de conteúdos normativos. Mas não se pode deixar de reconhecer que os direitos administrativos dos países europeus continentais são realidades muito complexas e heterogéneas, em que, ao lado de setores com essas características de inovação, globalização, complexidade, continuam a existir setores tipo clássico, no âmbito dos quais a questão da garantia dos direitos dos cidadãos perante o poder da administração continua a colocar-se nos moldes tradicionais. E a experiência da jurisprudência dos tribunais administrativos todos os dias o evidencia. Ora, nesse plano, continua, portanto, a justificar-se a contraposição entre o modelo europeu continental e o modelo norte-americano, por muito que se afirme à escala global a influência do paradigma norte-americano. Porque a evolução do modelo europeu continental de direito administrativo trouxe consigo a elaboração de princípios jurídicos de conteúdo material, parametrizador do conteúdo da atuação da administração, cuja afirmação e consolidação com a configuração que lhes é dada no direito europeu resultou de um contexto específico que não existe fora do contexto europeu, que é o contexto de um controlo jurisdicional especializado da administração a cargo de tribunais administrativos que existe na Europa continental. E se pensarmos na tradição francesa, se pensarmos na tradição alemã, se pensarmos na tradição italiana, é disso que se trata. Um direito, portanto, que proporciona aos cidadãos a proteção que a aplicação de princípios jurídicos de conteúdo substantivo permite aos tribunais administrativos europeus continentais. Ora, como tem sido assinalado na doutrina, é no plano da submissão da administração ao controle do respeito por princípios jurídicos de conteúdo material suficientemente densificados que, do ponto de vista do controle jurisdicional da administração, se diferencia o modelo de direito administrativo europeu continental. E a pedra de toque da análise reside, a meu ver, no modo pelo qual se procede no direito comparado à aplicação do princípio da proporcionalidade. Como é sabido, o princípio da proporcionalidade está na moda, pelo que corre o mundo, mas na realidade com modos de concretização muito variados. Um autor alemão escreveu, que os tribunais podem expandir ou contrair o controle da proporcionalidade como um acordeão, mantendo a ideia central de uma relação apropriada entre meios e fins, mas depois adotando as configurações mais variadas, que podem omitir passos dos testes em que o controle de proporcionalidade se concretiza, podem fundi-los num só teste de fair balance ou de reasonableness, reconhecer a autonomia ao decisor administrativo a respeito da disponibilidade de alternativas menos gravosas, quando não mesmo excluir pura e simplesmente a aplicação do princípio. Ora, nos sistemas em que a proporcionalidade está bem estabelecida, os tribunais calibram a intensidade do controlo às circunstâncias do litígio, tendendo a ser mais exigentes em relação a questões que envolvem ameaça de lesão de direitos individuais, de interesses protegidos, designadamente de direitos fundamentais, e, porventura, menos exigentes em relação a escolhas que envolvem juízos políticos, especialização administrativa, gestão do risco. E, portanto, a experiência, a lição, se lição se pode falar, que é possível retirar do direito comparado, é de que há variabilidade de intensidades de controlo e critérios. Isso não é imprevisível, não é arbitrário, isso obedece a padrões. Por isso tenho em várias ocasiões defendido que o caminho, também entre nós, parece ser o de estabelecer aqui uma distinção
Nos domínios sensíveis, contendem com situações subjetivas materiais dos particulares, tem que haver uma aplicação dos princípios jurídicos e, designadamente, do princípio da proporcionalidade. O direito à tutela jurisdicional efetiva exige-o. Uma aplicação efetiva em plenitude e não um mero controle de razoabilidade, de evidência, de erros manifestos. Um controle efetivo de proporcionalidade que, em maior ou menor medida, proceda às ponderações que a aplicação deste princípio pressupõe. Já em domínios que não contendem com valores deste tipo, pode bastar um controle de mera razoabilidade, de evidência, de tipo anglo-saxónico. Aliás, é o que, a meu ver, resulta do artigo 7º e do artigo 8º do Código de Procedimento Administrativo. E por isso tenho defendido que também entre nós, os nossos tribunais administrativos devem procurar identificar matérias de controle mais intenso e matérias de controle menos intenso. Isso é uma tradição dos tribunais administrativos. É a tradição dos tribunais administrativos franceses, em função do que está em jogo, em função da sensibilidade das matérias, da sua relevância, designadamente do ponto de vista dos direitos dos cidadãos envolvidos. Ou, pelo contrário, de maior sensibilidade política, implicações sociais, caráter mais genérico, associado à definição de políticas públicas. Portanto, dosear o controlo nesta perspectiva. Agora, o controlo das situações subjetivas materiais, designadamente quando está em causa direitos fundamentais das pessoas, tem que ser um controle efetivo. E não se pode insistir na ideia de que os princípios só devem ser aplicados em situações de evidência, em situações limite, em situações de erro manifesto. Não pode ser assim. Não pode ser assim e, aliás, o bom direito comparado evidencia que não tem que ser assim. Muito obrigado pela vossa atenção.